E não é que chegou o nosso momento de falarmos aí sobre vendas e distribuição, né? Nesse momento aí do circuito integrado, que corresponde nos processos operacionais, né, a ponta final dos processos operacionais, dos processos logísticos. Nós começamos aí o trabalho do circuito, já tem alguns meses já, né? Já está fazendo aí, se não 2, mas um pouquinho mais que 2 meses. Nós começamos aí todo um processo de entendimento de como funciona esse sistema SAP e como ele consegue abarcar os processos operacionais da companhia. Vimos que praticamente os processos começam no apontamento de necessidades. Esse apontamento pode ser feito por um módulo de produção, por exemplo, que startou um processo de produzir um produto acabado, lá no módulo de PP. Esse processo de produção, ele demanda matérias-primas, e essas matérias-primas nem sempre estão em estoque, todas as matérias-primas necessárias para se produzir esse produto acabado. É então que o PP starta um apontamento de uma necessidade de compra das matérias-primas que não estão no estoque. Starta o processo de MM. E aí, em MM, passa por todo o fluxo de compras, estoques e lançamento de fatura. Essa fatura vai ser provisionada dentro do módulo de finanças como uma fatura a pagar. Nesse mesmo momento que é provisionada a fatura, também acontece contabilização. Então, os balanços da companhia já sentem o efeito desse lançamento dessa fatura. Quando o estoque entrou, os balanços também sentiram o efeito da entrada desse estoque lançado aí por MM. Bem, o estoque de matéria-prima ingressando na companhia, a gente pode voltar ao PP e concluir o fluxo de produção. Vai ser ali que o PP vai consumir as matérias-primas de estoque e vai começar a produzir o produto acabado. São movimentos que o módulo de PP, através das suas transações, para planejar essa produção, a partir do gerenciamento da ordem de produção ou ordem de processo, são específicos do fluxo de PP, vai poder fazer uso dos seus dados mestres, como, por exemplo, um dado mestre super importante em PP e que acaba influenciando nos outros módulos, que é a tal da lista técnica. Essa lista, ela detalha, decompõe quais são os materiais, as matérias-primas necessárias para a produção do produto acabado. É com base nessa lista teórica que PP vai realizar os seus apontamentos reais. Então, nós temos aí a teoria, porque a lista técnica é simplesmente um planejamento de como é formado esse produto, mas no dia a dia de produção pode ser que mais ou menos matérias-primas podem ser necessárias para produzir efetivamente esse produto acabado. E aí vai ser nos apontamentos de PP, nos consumos efetivos, né, das matérias-primas, que a gente vai ver uma entrada de um produto acabado acontecendo. PP, então, com esse material colocando à disposição da nossa empresa, da nossa companhia, PP abre caminho para a gente cair nessa etapa que nós estamos agora, que é a etapa de vendas e distribuição. É claro que tanto lá PP, quando coloca um produto acabado à disposição, assim como em MM, quando se comprou uma matéria-prima, a gente teve um trabalho aí do módulo de QM e até um módulo WM, né, para poder fazer o QM a gestão de qualidade e o WM a gestão dos estoques dentro de um depósito. Pronto, isso aqui foi uma breve introdução para a gente conseguir se situar onde nós estamos. Mais uma vez, eu repito para vocês, nós estamos em SD, Vendas e Distribuição. A sigla representa vendas e distribuição, que é Sales and Distribution, e é a etapa final dos processos logísticos. O processo logístico começou com PP, transitou por MM, QM, WM, voltou ao PP para poder produzir esse produto acabado e agora termina o processo logístico em vendas e distribuição, que é esse momento de preparar o material
e colocá-lo à disposição dos nossos clientes. Nós vamos ter aí, né, que tanto o finanças, que é o FI, e contabilidade, né, que é o módulo de FI, quanto o módulo de custos, são módulos que vão ser o tempo inteiro chamados nesses processos logísticos que envolveram movimentação de materiais e serviços. Nós vamos ver também que tanto finanças quanto controladoria, que é o CO, né, FI, quanto CO, também vão ser chamados para concluir os processos finais da companhia. Nós vamos ver que os processos só terminam mesmo com o tal do fechamento, tanto fechamento da contabilidade, né, finanças e contabilidade, fechamento de FI, quanto fechamento de custos, que é dentro do módulo de CO. É o que vocês vão estar começando a ver na semana que vem. A partir da quinta-feira da semana que vem, vocês vão entrar nessas etapas de fechamentos de conceitos. Primeiro fazer o fechamento financeiro, junto com custos, para finalmente encerrar o período dentro de uma companhia. Estamos, então, a partir desse instante, né, do nosso treinamento, falando aqui do nosso vendas e distribuição, que é esse momento em que a gente já tem um produto acabado disponível para venda, e ele está disponível para venda não significa apenas que o PP produziu. Se a empresa tem um processo de qualidade definido, então, assim que o PP produz, isso pode passar por uma inspeção de qualidade. Então, podemos ter um QM ali após um PP. Bem, e assim que essa inspeção for concluída, lá em QM pode ser dada a decisão de colocar o material finalmente disponível para venda, colocando num depósito que vai ser o depósito que o módulo de vendas vai conseguir enxergar e ver essa disponibilidade, o que a gente vai dar um nome de depósito de pique. Então, a partir do momento em que a gente colocou um estoque nesse tal desse depósito de picking, que é um dos depósitos da companhia, que no nosso exemplo da empresa Bike, ele tem o nome de Vende, VEND, esse é o depósito de pique que a gente configurou para o nosso processo aqui. Muitas empresas separam esse estoque de produto acabado disponível para venda dos demais estoques. Enquanto o material não está preparado para ser vendido, ele fica em outros depósitos da companhia. A partir do momento em que a gente transfere o saldo desses depósitos para o depósito que vai ser responsável para a venda, que é o nosso depósito de picking, significa que o fluxo de SD pode seguir. Podemos aí, antes de começar, falarmos já que é possível começar um processo de vendas mesmo que um estoque não esteja pronto. É o que se fala, né, na metodologia de produção em make to order e make to stock. Existe aí uma sigla que é MTO e MTS, né, make to order, make to stock, em que, dependendo da forma como a empresa trabalhar, né, uma ordem de venda, um processo de venda só vai poder iniciar a partir de um estoque disponível. Então, o make to order, que é o primeiro processo, a primeira metodologia que se pode falar aí, não necessariamente a gente tem esse estoque pronto. No make to order, na verdade, a gente, a partir da ordem de venda, que se começa um processo produtivo. Esse é o tal do make to order. Então, a gente pode criar uma ordem de vendas, que é esse primeiro documento, né, de SD, para então startar um processo de vendas. Da mesma forma, de forma contrária, é o make to stock. O make to stock já parte do pressuposto que a partir do momento que eu tenho um estoque disponível, a produção já se iniciou, a produção do produto acabado. E a venda, de fato, vai ser para um estoque que está disponível para venda. Então, assim, queria abrir essa nossa noite, trazendo aqui para vocês já essa breve introdução,
voltar a me apresentar aqui. Muitos, eu acredito que todos, né, estiveram junto comigo aqui na época que a gente estava falando do módulo de administração de materiais, o módulo de MM. Hoje nós vamos estar falando do SD, esse vendas e distribuição. Vamos falar onde que o SD se situa dentro do grande contexto SAP, né, dos sistemas integrados de gestão. Essa nossa etapa aqui, nosso módulo SD, a gente poderia direcionar para pessoas que estão interessadas em trabalhar nas várias etapas do módulo de vendas, que pode ser o vendedor, a pessoa que vai separar, organizar a saída do material do estoque, que é a pessoa responsável pela expedição, e podemos estar falando de um outro usuário importante dentro do módulo de vendas, que é o usuário que é responsável por faturar essas notas fiscais de vendas de materiais ou de serviços. Bem, além desses usuários, se for o seu interesse, né, e aí eu torço para que vocês também considerem, elejam esse módulo tão importante, tão bem visto pela companhia. Por que ele é tão bem visto? Porque é ele que gera gera o retorno para a companhia. Eu poderia dizer, o módulo de vendas é o módulo responsável por trazer riqueza para a companhia. É ele que executa a principal atividade de uma empresa com fins lucrativos. Se a gente estiver falando de uma empresa sem fins lucrativos, ok, é outra história. Mas até a empresa sem fins lucrativos, ela pode depender de receitas de doação, não necessariamente de um processo de vendas, mas vai ter um processo de entrada desse recurso. Nós estamos falando aqui de empresas comerciais que têm SAP, que são multinacionais, até empresas menores, mas que têm recurso suficiente para implementar um sistema SAP. E eu já digo para vocês, essas empresas, elas que têm um sistema SAP implementado com seus principais módulos, elas costumam valorizar bastante o profissional do módulo de SD, porque é esse profissional que lida com as ferramentas que trazem o retorno para a companhia, que é o que gera a principal atividade, que é uma venda de receita ou uma venda de serviços. Mas a gente não pode perder de vista, né, que uma venda só vai ser concluída efetivamente até o fim, quando o material estiver disponível. A gente pode iniciar um processo de vendas sem o material estar disponível, mas eu só consigo continuar o processo de vendas a partir do momento que o estoque esteve à nossa disposição para seguir no fluxo. Claro que se eu estiver vendendo serviço, eu não vou ter nada de estoque, né? Serviço não se estoca. Ainda não temos essa possibilidade de estocar serviços. Mas materiais, né, vendas de materiais, requerem esse estoque aí disponível para que a gente possa seguir com o fluxo da venda. Bem, e aí, pelo fato de ser esse o módulo responsável por trazer retornos, acaba sendo muito valorizado no mercado. Do mesmo jeito, como vocês viram lá nas primeiras semanas, né, com o Jarley, sobre acompanhamento, monitoramento aí de carreira dentro desse mundo SAP, né? Além do módulo de SD ser bastante valorizado e requerido no mercado, né, os consultores, esse módulo tem também jornadas extremas, exaustivas. É muito comum quem trabalha com SD ser acordado no meio de uma noite, de uma madrugada, para poder liberar o sistema, descobrir, encontrar a solução para um problema que está parando o caminhão, que está parando o trem, parando o navio, parando o avião. Então, da mesma forma que é supervalorizado, esse acaba sendo um módulo que exige bastante dessa equipe que trabalha junto ali. Então, prepare-se também para trabalhar bastante. Né? Então, não só para ser mais valorizado, mas também para ser bastante cobrado. Isso é o módulo de SD. Tá?
É claro que para quem quiser seguir na carreira funcional, até como gerência, né, já levem isso aí em consideração. Bem, teremos aí, gente, 5 dias para falar do módulo de SD. Nós vamos trabalhar naquela dinâmica que a gente começou dentro do módulo de MM, em que eu começo a fazer algumas explanações para dar um pouco de embasamento para vocês na defesa do módulo e dos processos do módulo, das principais configurações, e em seguida a gente começa a navegar no SAP e manusear o nosso documento de Word. Foi disponibilizado desde ontem, na verdade desde domingo, lá dentro da rede do nosso Google Drive, lá no SD, essa apresentação que vocês estão vendo aqui agora, e não só isso, foi disponibilizado também o documento de configuração, que é o nosso suporte aqui, né, do circuito integrado para vocês. Ali tem, além de ter colocado, né, os conceitos principais, né, que giram no entorno do SD, ali eu coloquei as principais configurações, aquelas que eu digo que são fundamentais e que foram feitas para o nosso projeto do circuito integrado para a empresa de bicicletas, para essa indústria de bicicletas. Então, ali eu expus as principais configurações e nós vamos estar aqui navegando juntos por esse documento de Word e pelo sistema SAP, tá? Vai ser essa dinâmica. Esse sou eu, Jean Anderson Oliveira, né? Podem me chamar de Jean, podem entrar em contato comigo através daquele nosso grupo do WhatsApp, eu estou lá, então pode tentar contato comigo por lá, pelo e-mail de suporte_SD. Se quiserem enviar alguma questão, alguma dúvida que não queira compartilhar com todos, né? Podem enviar aí para esse e-mail suporte_sd@cromosit.com.br, tá? E aí eu vou estar ali acompanhando como é que está o andamento de tudo. Nessa nossa dinâmica, eu sou o G. Anderson, como eu disse para vocês, trabalho com MM e SD, comecei minha carreira como MM, mas logo em seguida eu comecei a investir no SD também, senti falta dessa outra parte da logística, né, que MM começa, lança as entradas e o SD lança saídas, e eu precisava entender como é que funcionava essa ponta do outro lado. Embora a minha formação principal é contabilidade, aí quando eu falo de contabilidade e custos, que também é a minha formação, a gente acaba sendo bem generalista nos processos empresariais, né? A contabilidade é a ciência mais integrada que existe dos processos organizacionais, porque ela reúne informações de todos os setores. E aí, a partir da visão que eu já tinha contábil e fiscal, né, como técnico de contabilidade, depois como contador e depois como auditor, eu pude aproveitar esse meu conhecimento, esse meu expertise nesses dois módulos operacionais, né, que é o MM, e logo depois eu investi minha carreira no SD para poder fechar essas duas pontas importantes aí dos processos da companhia. Recomendo bastante àqueles que gostaram do MM também passarem a conhecer o SD e vice-versa. Aqueles que escolheram o SD, começar a também investir dentro do módulo de MM, porque um módulo complementa bastante o outro módulo. Ou então que não seja o MMSD, que seja o MM com PP, ou até o SD com PP. O que eu recomendo é sempre trabalhe, escolha um módulo, que é o módulo que vocês vão estar investindo a sua carreira, direcionando a sua carreira, né? Mas complemente esse módulo com outro conhecimento, com outro módulo. A visão que se tem agora, as exigências de mercado para um consultor, não é mais apenas o consultor modular. Tem que ter uma visão holística, uma visão sistêmica. Tá? Então, você tem que ter noção que, mexendo nesse módulo, você impacta em N outros ao seu redor. Tá? Então, lembrem-se disso.
gosto da ideia do SD com conhecimentos de MM ou do MM com conhecimentos de SD, ao ponto de mais à frente você conseguir ser especialista nos dois módulos. Bem, os projetos que eu passei são esses, né? Vocês viram da outra vez. E vamos aqui, então, falar sobre esse módulo de vendas e distribuição. Temos aí um desafio para tratar desses temas todos que eu reservei aqui para falar com vocês em 5 dias. Tá? Então, primeiro ponto é essa ideia de conceito, né? Primeiro momento nosso aqui. Nós vamos entender quais são os principais processos de vendas e distribuição e quais são as principais configurações de vendas e distribuição. Tá? Ao mesmo tempo que a gente vai estar falando de conceitos, navegando pelo documento Word com passo a passo de algumas configurações, né? E nós vamos estar navegando pelo SAP, tanto na parte do customizing, né? Que é essa visão de consultor, quanto na parte de processos do SAP. Os processos estão ligados a cadastrar dados mestres e executar efetivamente os processos. Nós temos dados mestres importantes dentro do módulo de SD, assim como nós temos configurações de estrutura própria do módulo de SD. Então, antes de começar a cadastrar dados mestres, a gente precisa ver quais são os níveis da estrutura de SD que precisam ser configurados. Quando a gente estudou no passado, falando de MM, eu sempre falei de uma ordem de configuração que serve para o MM e também serve para o SD e serve para N outros módulos. Essa sequência de configuração é fundamental para a gente. A gente tem que ter em mente que para a gente começar a configurar um módulo, a gente tem que preparar o esqueleto do módulo. Por isso a gente trabalha primeiro a configuração de uma estrutura. Se pergunte, o meu módulo tem estrutura própria? O SD tem um esqueleto próprio do SD, o corpo do SD. O MM tem seu próprio corpo, o FI tem o seu, o CO tem o seu, o PP e assim vai. O que vocês precisam ter lembrança que para que a gente possa executar qualquer processo desse módulo, eu preciso pôr esse esqueleto em pé primeiro. E aí é definir níveis e atribuir um nível ao outro. Assim a gente monta o esqueleto, a gente define os membros do esqueleto e linka um membro com outro membro. Essa é a ideia aí de montar a estrutura de qualquer módulo que vocês queiram operar. Depois que você trabalhou a estrutura, o esqueleto está prontinho, vamos começar agora a dar pulsão de vida para esse esqueleto. Primeiro injetando esse sangue aí para percorrer por todo esse esqueleto desse módulo. Os dados mestres são eu diria, esse sangue que circula por essa estrutura óssea. Então, vamos preparar os tecidos da veia e o sangue ali para poder fazer com que esse esqueleto seja regado por esses dados mestres. Os dados mestres, de fato, vão estar circulando por toda a estrutura do módulo. Para a gente criar um dado mestre dentro daquele módulo, a gente precisou primeiro configurar uma estrutura. Então, não é à toa que a configuração dos dados mestres vem depois da configuração da estrutura. O que eu configuro de dado mestre? Alguns campos importantes que servem para controlar esse dado mestre do módulo. Por exemplo, nós temos aqui no SD o cadastro de material, e nós vimos o cadastro de material quando a gente estudou MM. E vocês viram o cadastro de material quando vocês estudaram PP e quando estudaram QM. Cadastro de material é um dado mestre relevante para vários módulos logísticos. MM é um módulo logístico, PP é outro, QM é outro, SD é outro. Dado mestre de material, então, é relevante para SD. Outro dado mestre relevante para SD é o dado mestre de cliente. O cliente ele precisa ser informado desde o início do processo da venda. Inclusive, a gente primeiro precisa do dado mestre de cliente
para então a gente avançar com a venda, né? Que uma venda só começa a partir do relacionamento com um determinado cliente. Sem ter o cliente, sem ele existir, não tem como começar um processo de vendas. E é interessante que já já, quando a gente entrar aqui, vocês vão ver comigo, junto comigo, que o fluxo do SD, ele antecede a criação de qualquer documento de venda. O fluxo de SD inicia-se, de fato, com a pré-venda. A pré-venda são todas essas atividades que são desempenhadas pela nossa empresa vendedora e que trarão, que captarão esse cliente para então a gente começar o processo de uma venda a partir dos vários documentos de vendas. Bem, dado mestre, e que campos dentro do dado mestre de cliente, de material, que são importantes de estarem configurados para que a gente siga o fluxo dentro do módulo de SD. Vai ser o que a gente vai ver aqui como principais configurações, né, dentro desses dados mestres. É óbvio que depois que a gente cadastrar, a gente vê a configuração, que a gente vira a configuração de material e de cliente, a gente vai cadastrar um material e um cliente. Material não precisa cadastrar, que a gente já cadastrou isso lá no MM, mas um cliente é interessante que vocês vejam. E da forma como a gente cadastrou em MM, vai ser aqui. A gente vai visualizar um cadastro já feito. Bem, e aí a gente vai ver, então, o efeito, né, dessa configuração que foi feita, né, para dado mestre de cliente e de material, e o impacto dela dentro do processo de cadastrar materiais e cadastrar clientes. Bem, tem outros dados mestres importantes para SD, tá? Nós vamos estar focados em material e cliente, mas saibam vocês que existem outros. Claro que o objetivo nosso aqui é fazer uma síntese, o assunto é vastíssimo. Da mesma forma que uma academia de MM são 5 semanas, a academia de SD são 5 semanas. Temos uma diferença que o material didático da SAP para MM são 4 apostilas de 500, 600 páginas cada uma, enquanto de SD, às 5 semanas, a gente trabalha com 3 apostilas de 500 e 600 páginas. Então, tem uma diferença proporcional aí em termos de assunto exigidos, né, para a gente iniciar um trabalho, uma carreira SAP, em relação do MM e SD. A SAP exige mais conteúdo programático ali do MM do que do consultor de SD. E aí, a vantagem vamos tentar trabalhar essa teoria, mas já partindo imediatamente para a prática de configurações e o efeito dentro dos nossos processos. Uma vez que os dados mestres foram cadastrados, a gente vai então ver como são os processos dentro desse módulo de SD, né? O que precisa ser configurado para a gente iniciar um processo de venda, né? Já que o dado mestre do material e do cliente já foram criados, e o que vem agora para a gente efetivamente começar a startar o processo da venda. E vamos ver as principais configurações ali. Eu já posso pedir para vocês pensarem, voltarem a pensar no número 3, né? Como eu comentei, é um número muito relevante aqui para o nosso sistema SAP, o número 3, e nós teríamos ali, né, 3 passos de configuração: a estrutura, logo depois configuração dos dados mestres, logo depois os processos de negócio. E quais são os processos? São 3 também. Os processos de pré-venda e venda, né, que é uma coisa só, que é o primeiro processo, que eu vou chamar de pré-venda-venda, que é o planejamento dessa venda e a venda. Bem, o segundo mega processo de SD é a expedição e o transporte dos materiais, é quando a baixa do material vai acontecer. E última parte do processo de SD é o faturamento desse material, desse serviço que está sendo vendido. Então, temos ali esses 3 mega processos. Bem, criei dado mestre de material e de cliente, eu já posso começar o fluxo dentro da venda, né? Criando os documentos de vendas. Dentro de um documento de venda, né? E são vários os documentos de vendas, nós podemos desmembrar, estruturar esse documento de vendas em 3 grandes pedaços também.
Um pedaço são os dados de cabeçalho desse documento, outro pedaço são os dados de item e o último pedaço são os dados abaixo do item, que são as remessas de cada item, as divisões das remessas de cada item. Então, já viram aí, mais uma vez, o nosso 3 ao nosso favor. Eu já diria, as principais configurações de vendas têm a ver com configurações de cabeçalho de um documento, configurações de item de documento e configurações de divisões de remessa de um documento de vendas. Essas seriam as principais configurações. Nós vamos ver isso aqui na prática, como é essa configuração de documentos dentro do módulo de SD, seja dados de cabeçalho, dados de item, dados de divisões de remessa. Bem, como que a gente cria um documento com referência a outro? Existe um conceito tão legal e tão bem trabalhado aqui, desenvolvido pela SAP para o módulo de SD, que eu sinto falta disso no módulo de MM, que é o tal de controle de cópia. A gente define qual é o documento precedente a esse documento atual. Isso, quem vai definir vai ser o documento que você acabou de configurar. E você disse, esse documento pode ser criado com cópia de outro. Qual é o outro? Né? Qual a relação de para? Né? Qual é o documento que foi a origem para esse meu documento agora ser criado? E aí a gente tem uma série de configurações de controle de cópia, porque a gente vai definir que campos de cabeçalho e que campos em nível de item que eu quero que sejam transferidos desse documento de referência para esse documento que eu estou concebendo, criando nesse instante. Nós vamos ver controle de cópia em todas as etapas do SD, tá? Tem controle de cópia lá nos documentos de vendas, tem controle de cópia dentro da parte de expedição e transporte, tem controle de cópia dentro da parte de faturamento. Né? Então, a gente vai dizer, o faturamento é com base numa expedição, né? Na etapa anterior, ou ele é com base na etapa da ordem, da venda, efetivamente. Da venda já pula para faturamento. Essa ordem, ela é criada sem nenhum documento anterior ou ela é criada com base num faturamento de outro processo que já foi finalizado lá atrás. Então, essa remessa, que essa parte de expedição, esse documento de expedição, ele é criado com base numa ordem de venda que foi gerada anteriormente. Que ordem que gerou, que vai gerar esse documento de expedição? Ou ele vai ser criado com base num pedido de compras de MM? Olha que legal, o pedido de compras de MM pode gerar um documento de expedição em SD, caso das transferências entre centros, que é o caso das vendas entre centros, né? Intercompanies, vendas entre centros, entre empresas, perdão, vendas entre empresas, compras e vendas entre empresas, e aí a gente pode estar, a partir de um processo de um documento de compras, de um pedido, a gente startar a partir do meio do SD. Olha que coisa bonita de se ver a integração, né? A gente que estuda aqui tanto, vocês estão há tantos tempos aí, né? Tantas semanas estudando a integração dentro do sistema SAP. A gente pode ver que esses módulos podem estar ali muito conectados, intimamente conectados. Bem, vai ter um momento que nós vamos parar para falar de precificação e de contabilização no SD. Precificação é fundamental para a gente conseguir entender e concluir o processo da venda, porque uma venda sem determinar preço, ela não é venda, né? É fundamental o conceito de preço dentro do módulo de SD. E como que são feitas as contabilizações em SD? Elas têm que ser automáticas, né? Não faz sentido a gente ter que fazer contabilizações manuais, né? E onde que eu determino as contabilizações automáticas do módulo de SD, né? O que do módulo de CO precisa estar pronto para que essa contabilização ocorra sem problemas? Então, tem uma conexão tanto com FI quanto com o módulo de CO, de custos, porque nós estamos aqui falando de receitas, e as receitas são os resultados da companhia.
resultados, lucro ou prejuízo, né? É ali que trabalha o CO trabalha com análise de resultados, de rentabilidade, seja da empresa como um todo, seja da particularidade produto por produto. Então, o SD é o responsável por colocar as contas de receita, por atualizar as contas de receita lá no módulo de CO. Então, ele tem que estar conectado com essas classes de custos e com essas contas de receita do módulo de CO. É aqui que a gente vai fazer essas ligações, tá? Então, a agenda nossa são esses assuntos todos, né? Estrutura da dos mestres, esses processos, a parte de precificação e a parte de contabilização, tá? E vamos sempre alternando, fazendo exercícios. Dessa vez eu separei só 10 exercícios, vamos estar fazendo juntos. Eu vou fazendo, vocês podem me acompanhando. Quem não conseguir fazer junto comigo, eu vou fazendo devagar, né, passando, e depois vocês podem assistir de novo a aula para poderem completar, quem não conseguiu completar junto comigo, né? E se tiverem dúvida na execução, mandem um e-mail para o suporte_SD, né, se você não estiver aqui dentro da sala de aula, para eu poder orientar vocês, tá? Então, assim, é isso aí que nós vamos estar falando. Vamos ver aqui se já tem alguma colocação de alguém. Confirmando aqui. Boa noite, vários boa noites. Então tá bom, só boa noite até agora. Boa noite. Boa noite. Podemos começar, né? Até agora é só introduzir, né? Já devem estar aí ansiosos, né? Então vamos começar. Vamos falar de fato o que representa esse nosso módulo de SD. Vamos começar então. Esse aqui é o SD. Eu gosto desse macro cronograma aqui que a SAP elaborou, e ela menciona isso nas suas academias, tá? Esse macro cronograma, porque ele mostra o SD como um todo. A gente tem uma visão do SD enquanto SD e do SD integrado com os demais módulos. Observem, vocês veem do lado esquerdo todo um sistema que ele chama aqui de informações de vendas, né? Que é um conjunto de relatórios que a standard que a SAP oferece para análise dessas vendas que foram realizadas pela companhia. É como se fosse um BW dentro do sistema SAP, do próprio SAP que a gente está trabalhando. Porque se for o módulo BW mesmo, ele acaba sendo um mandante separado e as informações dos módulos são transportadas para esse mandante do BW. E lá no BW ele